A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus conseguimos gravar o nosso subsídio dessa semana. Você está notando que está saindo um pouquinho depois do dia chave para o nosso subsídio, que é na terça-feira. Nesta semana especificamente, nós estamos postando na quinta, mas graças a Deus deu tudo certo. Deus tem abençoado, o nosso canal está crescendo, a obra não pode parar e nós estamos aqui para fornecer subsídio para você, professor de escola dominical, e para você também que é aluno de escola dominical, você que é aluno, quer aprender mais, quer conhecer mais, quer ficar com o conteúdo fixado na sua mente, esse canal, este vídeo também é para você, não só para o professor de escola bíblica dominical, mas também para os alunos. Guardem isso, meus amigos. Então, vamos convidar todo mundo e aqui já fica aquele convite de sempre. Curta, comente, compartilha, compartilha lá no grupo da igreja, compartilha no grupo da família, no grupo dos amigos, no grupo da escola dominical, ajuda a gente. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, pois como eu disse, a obra está crescendo, Deus tem abençoado e nós precisamos de você. Mas vamos lá para o que interessa. Antes disso, na verdade, se você quiser esse material que está aparecendo na, na tela de vocês, é só me chamar no WhatsApp, que eu vou colocar agora aí. Me chama lá, fala, olha, meu nome é fulano de tal, sou de tal lugar, forneça para mim o subsídio da lição número tal, ok? Por que eu digo isso? Às vezes alguém me chama, não fala o nome, não fala nada, só fala, poderia me dar um material e eu não sei qual material que é. Então só me identifica isso, que com todo prazer nós enviaremos o material para vocês, se você nos permitir também, nós o adicionaremos no nosso grupo para professores de escola bíblica dominical. Vamos lá? Lição de número 7 diz respeito ao capítulo 3 de Colossenses. O título da lição é Buscai as coisas lá do alto. Eu vou repetir para a gente poder já ir entrando no nosso texto. Buscai as coisas lá do alto. Irmãos, Colossenses capítulo 3. O apóstolo Paulo ele já tem vindo aí de uma esteira de pensamento muito boa. Lembrando, você precisa ter em mente os propósitos, o porquê o apóstolo Paulo havia escrito esta epístola, lembrando as armadilhas que os crentes pudessem cair, né, em relação às heresias, às falsas doutrinas, ao gnosticismo. Então, percebam isso, e olha o que o apóstolo Paulo ele está virando o jogo agora, ele está invertendo a mesa e ele está mudando um pouquinho. Nos dois primeiros capítulos, o apóstolo Paulo ele vai atacar essas doutrinas mais de uma forma mais direta. Aqui no capítulo 3, vocês vão ver que o apóstolo Paulo ele é muito mais prático do que teológico, do que dogmático. Principalmente depois, né, à medida que a gente for andando aí na nossa lição, a gente vai ver no finalzinho dela, né, a forma como o apóstolo Paulo ele encerra este capítulo para fazer a transição para o capítulo 4, vocês vão ver que vai ficando cada vez mais prático, ok? Então, já o título da nossa lição demonstra isso: buscai as coisas lá do alto. O texto áureo está no capítulo 3, versículo 1, que nos diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, à direita, assentado à direita de Deus. Então, presta atenção aqui e olha a condicional. O apóstolo Paulo está dizendo, se, e essa aqui é a condicional, tá? Se vocês foram ressuscitados com Cristo, busquem as coisas do alto. O que isso significa, Christian? O apóstolo Paulo está deixando algo bem estrito para nós. Ele está deixando bem claro o seguinte: olha, o cristão, ou aquele que se diz cristão, ele só pode buscar as coisas do alto se ele já tiver uma ligação estreita com Cristo, se ele já tiver uma ligação estreita com o Senhor. E essa é a ideia de ressurreição aqui,
tá? Ele não está falando simplesmente do batismo nas águas. O apóstolo Paulo está falando de uma ressurreição espiritual. Lembrando que em outras epístolas, não só em Colossenses, ele vai completar este pensamento dizendo e mostrando-nos que aquele que não tem Cristo, aquele que não tem a fé cristã, ele está morto espiritualmente, e somente através de um conhecimento profundo, de uma experiência genuína com Cristo, da fé em Cristo, é que nós podemos alcançar essa ressurreição. Evidentemente, não pelas nossas obras, mas sim pela obra suprema de Cristo. E olha só a condicional, onde eu estou chegando aqui. É importante para você, professor, você pode destrinchar esse versículo aqui no texto áureo como um introito para você, né, uma forma de introdução aí na sua aula. E já fica de recomendação, circula aí com uma caneta vermelha na sua lição, o C, essa condicional, tá bom? Então, destrincha isso e mostre aos crentes. Somente aquele que teve uma experiência genuína, somente aquele que tem a fé em Cristo, somente aquele que experimentou a ressurreição, somente este tipo de crente, ele pode buscar as coisas do alto. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte para nós de forma indireta também. É o outro lado da moeda. Aqueles que não buscam as coisas do alto são aqueles que ainda não foram ressuscitados por Cristo. Ou seja, vamos traduzir esse negócio aí. Tem muito morto-vivo dentro da igreja. Tem muita gente que se diz cristão, mas não foi alcançado por esta ressurreição espiritual. Eles não foram alcançados pela obra de Cristo. Eles não receberam, eles não têm fé em Cristo, eles não têm comunhão com Cristo. Então veja bem, né? Onde o apóstolo Paulo está chegando também com a sua argumentação. Então eu recomendo para você, pode ter certeza que vai dar discussão até, discussão no bom sentido, tá? Você abrindo essa conversa para os crentes ali da tua igreja, vai ficar bem gostoso de conversar com eles, né? Sobre essas questões, porque vai vir exemplo, vai vir ali talvez algum comentário adicional, né, de algum irmão, de alguém que esteja assistindo. Então já fica aí de dica para você também, professor de escola dominical, talvez seja a primeira vez que você esteja nos assistindo. Abra essas discussões, fomente essas conversas em sala de aula e, na minha opinião, na minha visão, este versículo, este texto áureo e principalmente essa questão desta condicional pode abrir uma excelente discussão. Lembrando que o apóstolo Paulo está dizendo basicamente, somente quem tem experiência com Cristo busca as coisas do alto. Quem não tem experiência com Cristo não busca as coisas lá do alto, só quer saber das coisas aqui da terra. É aquela velha ideia, né, que muitos crentes dizem, o crente carnal, o crente espiritual, não é isso? Então é basicamente isso que o apóstolo Paulo está trazendo para nós. A verdade prática nos diz, nossa identidade em Cristo nos leva a buscar o que é do alto e refletir as suas virtudes na vida diária. Então, olha aqui, a gente já avançou um passo. Primeiro passo, só busca as coisas do alto quem é nascido de novo. Quem é nascido de cima, igual nós vimos lá em João capítulo 3, a conversa de Jesus com Nicodemos. Quando se fala a respeito do novo nascimento, estamos falando também desta ressurreição que o apóstolo Paulo falou ali no nosso texto áureo, tá? O termo grego é palingenesia, ou novo nascimento, ou ressurreição. Então, o próximo passo é, depois de nascido de novo, depois de buscar as coisas lá do alto, nós podemos refletir as virtudes de Cristo. Então, só tem a virtude de Cristo, ou as virtudes de Cristo, quem nasceu de novo e quem busca as coisas lá do alto. Esse é o segundo passo, é o segundo degrau da nossa crescente evangélica aqui. Vamos chamar dessa forma. Objetivos da lição. Primeiro objetivo, meus amigos, proclamar o poder da palavra de Deus para gerar uma vida espiritual. Né? Já que nós estamos falando de ressurreição, nós morremos numa vida carnal, numa vida material puramente, e renascemos, ressuscitamos numa vida espiritual. E nós só podemos alcançar isso mediante a graça de Deus, mediante a obra de Cristo, mediante essa experiência, ok?
Objetivo 2, demonstrar atitudes que revelem a nova criatura, que volta ali na verdade prática, né? Refletir as virtudes na vida diária, diz respeito a demonstrar e revelar isso, e revelar esta nova criatura. E o objetivo 3, compreender a responsabilidade de promover a conciliação na igreja, entre os irmãos, na família. Ok, meus amigos? Vamos lá. Ponto 1, a primeira divisão natural do nosso capítulo, buscai as coisas lá do alto. Primeira coisa, ele está revelando que a nossa identidade como cristãos está em Cristo ressurreto. Ou seja, ser um cristão é ser um pequeno Cristo, é ser um Cristo ressurreto, entendem? Essa é justamente a ideia que ele quer trazer para nós. Ele está dizendo, olha, um pequeno Cristo, ele é aquele que teve essa ideia de novo nascimento, mas um novo nascimento em Cristo. Por que eu estou trazendo isso para nós, evidenciando isso de uma forma tanto quanto prolixa? Porque o apóstolo Paulo está mostrando para nós o seguinte: muitos se dizem cristãos, mas poucos são cristãos genuinamente, porque não tem identidade cristão. Tem nome de cristão, tem aparência de cristão, mas não tem identidade de cristão. Então não basta parecer ser, tem que ser de fato. Essa que é a mais pura realidade. E aquele que tem identidade cristã, vamos lá, segundo degrau de novo, mentalidade celestial. Ou seja, a evidência da identidade cristã, a evidência da ressurreição, a evidência da experiência com Cristo é mentalidade celestial. E uma vida oculta em Cristo. Segundo ponto, mortificai a velha natureza. Aí aqui o apóstolo Paulo, ele vai dar alguns conselhos para nós, a partir do versículo 5, né? Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, né, que é a glutonaria, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Olha só coisa interessante, né? A gente acha que idolatria é só fazer um poste ídolo e adorar ele. Não, a avareza também é idolatria, tá? Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Só que aí ele vai continuar, nas quais também eu, em outro tempo, nós andamos nelas, quando vivíamos nessas obras, né? Mas agora despojai-vos de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes. E aqui no versículo 9 eu lembro de uma história que aconteceu com São Tomás de Aquino. Olha lá o versículo 9. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. Numa certa feita, São Tomás de Aquino, ele estava ali estudando as escrituras com seus colegas no seminário, e eles estavam na janela e eles começaram a gritar: Tomás, 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 as vacas estão voando. E ele correu na janela para olhar, né? E ali eles começaram a rir, começaram a zoar Tomás, né, o São Tomás de Aquino, de todo tipo de jeito. E disseram para ele: Nossa, São Tomás. Na época ele não era são ainda, né, não era considerado um santo da igreja, né? Você é tão inteligente, mas você foi enganado como uma criança. Ele fica horrorizado com as palavras dos seus colegas e diz o seguinte: Eu achei mais fácil uma vaca voar do que um cristão mentir. Meu Deus, isso aqui é um tapa na nossa cara tremendo. Essa aqui é a mais pura realidade. É uma história, alguns dizem que de fato aconteceu, mas que evidencia o caráter cristão, a mentalidade celestial. Então, vou repetir a frase final dessa historinha. Eu achei mais fácil uma vaca voar do que um cristão mentir. E o apóstolo Paulo está deixando bem claro: não mintais, vocês já foram despidos do velho homem. Então, essa figura de linguagem, se despir do velho homem e se revestir do novo homem, é como se você arrancasse a sua carne, arrancasse a sua pele e se revestisse de Cristo. De forma que agora, quando Deus olha para você, ou quando o mundo olha para você, eles não veem mais você, eles veem Cristo. Eles veem essa nova roupagem. Então, olha que coisa maravilhosa, meus caros. Terceiro ponto: virtudes da nova vida em Cristo.
misericórdia, bondade, humildade, mansidão. Meus caros, muitos de nós não temos tais virtudes, e quando as temos em pequena quantidade, em pequenas doses. Cristo está nos exortando hoje para que nós possamos cultivar essas virtudes. O amor como vínculo da perfeição. Olha só que coisa maravilhosa, está lá no versículo 14. Sobretudo, vistam-se do amor, que é o vínculo da perfeição. É como se ele dissesse: olha, o amor é aquela cola que dá liga na igreja. Vocês precisam se revestir deste amor. E a paz de Cristo governando o coração. E aí nós precisamos nos perguntar, eu pergunto para vocês e pergunto para mim mesmo, o que tem governado o nosso coração? Será que é a paz de Cristo, aquela paz que excede todo entendimento? Olha só, versículo 15: e a paz de Deus, para o qual também vocês foram chamados em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. 4. A vida cristã no lar. E aqui o apóstolo Paulo ele já vai dar alguns requisitos e orientações à vida no lar cristão. As esposas, como sempre, o apóstolo Paulo diz: sejam submissas, estais sujeitas ao vosso próprio marido, como convém no Senhor. Aos maridos, o apóstolo Paulo ordena: vocês, marido, amem a vossa esposa e não vos irriteis com ela, o amor sacrificial. Aos filhos, o apóstolo Paulo ordena, a partir do versículo 20, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. E aos pais, o apóstolo Paulo ele vai orientar: não irritem os vossos filhos, para que eles não percam o ânimo. E aí o apóstolo Paulo ele já vai mudar um pouco o tema, né, da vida cristã no lar para uma ética cristã no trabalho, é o nosso quinto ponto. E ele vai dizer aos servos, né, trabalhem como se estivesse trabalhando para Deus. Trabalhem com sinceridade e diligência, e a herança como recompensa. Olha lá, vocês servo, obedeçam em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo só na aparência, ou seja, não fingindo que trabalha, mas trabalhando de verdade. Porque o funcionário é especialista nisso, né? O chefe tá ali, o cara tá lá, ó, trabalhando como um leão. O chefe saiu, o cara senta, põe as pernas para cima, né? Então ele está falando, trabalhe como se fosse para o Senhor, como se Deus fosse o seu patrão. Olha aí, fica aí de recomendação, quer ser promovido no trabalho, obedeça às escrituras, hein? Orientações para professores. Reforce a ideia central. Nova identidade, nova prática. Ideia central, tá? Aplique cada sessão ao contexto atual dos alunos, então promova discussões, incentive a leitura prévia do capítulo. Irmãos, só abrindo parênteses, sempre faça isso na EBD. Incentive, pelo amor de Deus, os crentes a lerem a Bíblia todo santo dia, religiosamente. Antes de eu começar a aula aqui, eu estava lendo, fazendo a minha leitura diária. Nós não podemos perder isso de vista. Traga exemplos práticos de virtudes cristãs. E por último, mostre a unidade entre fé, família e trabalho. Aplicação pessoal. Vivamos nossa identidade em Cristo, permitindo que sua vida abundante transforme cada aspecto do nosso cotidiano. Meus caros, este foi o nosso subsídio de hoje. Espero que Deus possa abençoá-los cada vez mais, promover uma escola dominical cada vez mais robusta. Nós estamos à disposição. Que Deus abençoe, se Deus quiser. Até o próximo encontro, até a próxima aula.